13 de julho, Santo Eugênio, bispo de Cartago, do ano 505. O século V foi para a Igreja africana um século de dura provação. Chefiados pelo rei Genserico, os vândalos invadiram o norte da África, onde estabeleceram não só o seu reino, como também o domínio ariano. Devido a esta invasão e implacável perseguição que os vândalos faziam aos católicos, a diocese de Cartago ficou acéfala durante 20 anos. O primeiro bispo que depois desse interregno assumiu a direção da diocese foi Eugênio, homem de grande saber e santidade. Como bispo, possuía todas as qualidades que as condições dificílimas da época exigiam de um pastor do rebanho de Cristo. Aos católicos inspirava amor e impunha respeito aos inimigos. Vivia em pobreza para poder socorrer aos pobres. Vendo-lhe a grande influência sobre ricos e pobres, os arianos denunciaram-no, pelo que o rei Unérico lhe proibiu a pregação da doutrina. Eugênio desprezou essa ordem do rei, dizendo com o apóstolo São Pedro: cumpre obedecer mais a Deus que aos homens. Unérico começou então a perseguir os católicos, particularmente os vândalos que se tinham convertido ao catolicismo. Mandou pôr sentinelas às portas das igrejas para vedar a entrada a todos que se apresentassem em traje vândalo. Muitos foram brutalmente espancados e, para intimidar o povo, os soldados de Unérico cortaram o cabelo às mulheres que teimavam conseguir entrada na igreja. O bispo Eugênio teve a satisfação de poder observar que nenhum católico abandonou a fé. A perseguição tornou-se mais cruel ainda, quando entre as vítimas, de preferência, escolheu os sacerdotes e as pessoas consagradas a Deus. 5.000 bispos, sacerdotes, diáconos e cidadãos católicos dos mais influentes foram expatriados. As virgens consagradas a Deus foram sujeitas a vexames os mais cruéis e vergonhosos, e muitas delas morreram no meio dos tormentos. Extremamente comovedoras eram as cenas que se davam na despedida dos bispos e sacerdotes do rebanho. As mães vinham com os filhinhos nos braços e com palavras entrecortadas de soluços assim se expressavam: a quem nos entregais, indo vós ao martírio? Quem batizará os nossos filhos? Quem nos dará a absolvição dos nossos pecados? Quem bezerá os nossos túmulos? Por que não nos permitem partir convosco? Entre os desterrados não se achava ainda Eugênio. O bispo, por ordem do rei, havia de ficar para a realização de uma disputa solene. Entre ele e os bispos arianos. Eugênio, para não ser julgado por inimigos da fé, exigiu que à conferência fossem admitidos também bispos católicos da Espanha. Ainda não se havia realizado a conferência quando Eugênio, em prova da verdade e da fé católica, foi dado fazer um grande milagre. Apresentou-se-lhe um pobre cego, de nome Félix, pedindo-lhe desse a vista. Eugênio fez o sinal da cruz sobre o infeliz, que imediatamente recuperou o uso do órgão visual. Esse milagre, em vez de concorrer para a conversão do rei dos arianos, mais ainda o excitou contra os católicos, que ficaram sendo perseguidos e maltratados com crueldade desumana. Em Tipado, na Mauretânia, os soldados arianos prenderam os católicos que tinham assistido à missa celebrada numa casa particular. Arrancaram-lhes a língua e cortaram-lhes a mão direita. Esses mártires, embora tão horrivelmente mutilados e sem língua, continuaram a falar. Alguns deles mais tarde foram objetos de grande admiração em Constantinopla. 2 dos mesmos, assim conta um historiador daquele tempo, perderam o uso da língua porque se mancharam com o pecado da impureza. As ruas de Cartago apresentavam por toda parte sinais de crueldade do rei herético. Era a coisa mais comum verem-se pessoas mutiladas com os olhos vazados, o nariz, as mãos e orelhas cortadas. Finalmente soou também a hora para Eugênio. O bispo foi desterrado para uma região inóspita da província de Trípoli, onde ficou debaixo da vigilância de um bispo ariano. Este o sujeitou às maiores humilhações, e Eugênio, nada mais podendo fazer pela diocese, dedicou-se à vida contemplativa, dividindo o tempo entre a oração, o estudo e a penitência. No desterro dirigiu o rebanho uma pastoral, na qual se lêem as seguintes frases: entre lágrimas os pés, vos exorto, e pelo dia terrível do juízo final, como pela vinda de Jesus Cristo no fim dos séculos, vos conjuro que permaneças firmes na profissão da fé católica. Conservai a graça do batismo e da confirmação, e ninguém de vós se aproxime a ser batizado segunda vez. Rezai por nós, e fazei jejuns.
porque o jejum e a esmola aplacam a ira de Deus. Lembrai-vos sempre do que está escrito: não temais aqueles que têm poder de matar só o corpo. Passados anos, Eugênio foi posto em liberdade, mas de volta à diocese foi condenado à morte. A sentença, porém, foi comutada em novo desterro. O santo bispo teve de ir à França, onde fundou o convento de Albi. Lá morreu a 13 de julho de 505. Santo Eugênio, rogai por nós.